Então, vamos começar. Então, o texto básico que a gente vai ter aqui nesse estudo é Isaías 46, do 9 ao 10. E ele diz assim: Lembrai das coisas passadas da antiguidade, porque eu sou Deus e não há ninguém mais. Eu sou Deus e não há outro como eu, declarando o fim desde o princípio e, desde tempos antigos, as coisas que não estavam ainda feitas, dizendo: Meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. A gente lendo esse texto, a gente consegue entender que Deus ele quer declarar as coisas, né? Desde o princípio, desde o início, ele já está declarando o que vai acontecer no final, né? E a gente lendo o livro de Gênesis, a gente consegue entender que Gênesis ele é como se fosse um apocalipse, já no começo, né, da palavra. Porque em Gênesis, se a gente for analisar bem, a gente vê tudo o que está para acontecer já no livro de Gênesis, né? Inclusive, a gente vê a morte, a crucificação de Cristo já no livro de Gênesis, né? E também a gente pode ver aqui nesse texto de Isaías que ele fala o fim desde o princípio. E é essa palavra princípio que a gente vai estudar hoje. A gente consegue ver que em Gênesis, está escrito em Gênesis 1:1, em princípio, né? No princípio, Deus criou todas as coisas. Então, se a gente pegar essa palavra princípio e colocar ela no hebraico, que é a original, a palavra é Bereshit. E é sobre essa palavra que a gente vai falar hoje. Nós vamos ver que Deus ele tem muitas coisas a revelar através dessa palavra, né? Então vamos lá. Só aceitar uma irmã que chegou. Aí. A gente vai ver aqui, ó. Vocês estão vendo o quadro da esquerda e o quadro da direita. O quadro da esquerda ele é hebraico pictográfico. Então, antes da palavra da escrita, do hebraico escrito, eles se comunicavam através de símbolos. Então, a gente pode ver aqui, o primeiro é o Aleph, que é a primeira letra no hebraico. Ele tem um símbolo, parece um boizinho, né? Que representa boi, força ou líder. Então, quando eles queriam se comunicar não sendo falado em escrita, eles usavam esses símbolos para deixar a mensagem. A gente pode ver lá no Egito, lá que tem os hieróglifos, esqueci o nome, que é hieróglifos, né? Que tinham aquelas. Hieróglifos. Isso, que tinha aqueles desenhos, né? Que era a maneira que eles deixavam para se comunicar na maneira escrita, antes de vir a letra em si, né? E a gente vê que no hebraico também tinha isso. E agora a gente vai descobrir, através desse paleo-hebraico, que Deus tem muitas coisas a revelar através dessa língua, que eu acredito que é a própria língua de Deus que ele deixou para nós, que ele tem coisas incultas dentro dessa palavra que vão trazer mensagens muito reveladoras para nós, né? Então vocês podem ver ali o hebraico pitográfico e o hebraico atual, né? Vamos para o próximo quadro. Por exemplo, a gente tem aqui a palavra Abba. O significado disso é pai. E nós temos aqui, em cima, o hebraico atual, né? E que lê-se da direita para a esquerda. E embaixo nós temos o símbolo de cada letra. Vamos voltar no quadro anterior para vocês entenderem melhor. Ó, no quadro anterior tem o Aleph, aqui no atual. Estão conseguindo enxergar? E aqui no outro quadro nós temos como que ele era desenhado aqui, o que significava. Então, é boi, força ou líder. E assim a gente vai fazer com as outras palavras para a gente descobrir o que tem por trás desses símbolos, né? Vamos lá. Aqui. Então, a palavra Abba, que significa pai, em hebraico atual e em hebraico pitográfico, né? No paleohebraico. Então, a gente vê o símbolo e consegue ver o significado da palavra. Então, o símbolo, boi, força ou líder, né? O Aleph. E o Bet tem esse símbolo, parece um caracolzinho meio quadrado, né? Que significa casa ou tenda. Então, agora nós juntamos os dois significados para formar qual o significado do que ele queria dizer, né? A gente vê aqui, ó,
líder da casa. Então, quem que é um pai? O pai é um líder da casa, certo? Aí, até aí todo mundo está entendendo? Se tiver dúvida, pode falar que eu retorno. Porque a gente tem que entender isso para a gente conseguir entender o resto da mensagem. A gente tem aqui também o símbolo, a outra palavra, né, que é what, em hebraico, que significa sinal. Vejam que interessante. Começa da direita para a esquerda. Temos um aleph, um vav e um tav, certo? No pitográfico aqui no palehebraico, os símbolos do aleph, que a gente já viu ali, que é o boi, né? Força ou líder. O vav é o símbolo do prego, prego, gancho ou adicionar. E o tav é marca, sinal ou pacto. Agora, juntando tudo isso, o que a gente tem? Líder pregado na cruz. Estão conseguindo entender? É o sinal. Qual que é o sinal de Cristo? Não é a cruz? Né? Então, o líder pregado na cruz. Vamos para o próximo. Por exemplo, Deus, né? Que é o YHWH, que significa Deus. Temos o Yod, Re, Vav, Re. Veja que interessante o desenho dele no palehebraico. O Yod, que significa braço, mão ou trabalhar. O Re, que significa ver ou revelar. E o Vav, que significa prego, gancho ou adicionar. Agora, juntando tudo isso, tem o Re também, né? E o Re, né, que é o mesmo símbolo, né? Que é ver ou revelar. Vemos aqui, a mão no prego revela. O que é revela? A crucificação. Veja o símbolo aqui do Re. Não parece que tem alguém pregado numa cruz? Conseguem ver que interessante? Então, Deus já deixou esse idioma, né? Como ele é rico, né? Ele deixa mensagens para a gente. Mensagens através da língua hebraica. Da língua hebraica. Vamos para o próximo agora. Satanás, que é o adversário. O símbolo dele é um shin, um tet e um nun. O shin representa a palavra cesta, cobra, serpente ou rodear. O tet, comer, consumir, destruir. E o nun, semente, peixe, atividade ou vida. Juntando tudo, serpente que destrói a vida. Veja quanta mensagem tem nessa palavra no palehebraico. Satanás. Quem que é a serpente, a antiga serpente? Quem que rodeia? Estão vendo quanta riqueza que tem? Quem que quer destruir? A semente. Não é verdade? Então a gente consegue captar várias mensagens através disso, né? Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Vamos para o próximo. Agora a gente vai ver uma coisa interessante aqui. Nós vamos ver que no hebraico... Irmão Alexandre. Oi, pode falar. Deixa eu só falar com os meus irmãos aqui do grupo, que se eles quiserem fazer alguma pergunta para o irmão, né, ou até mesmo acrescentar alguma coisa, que eles podem levantar a mãozinha aí, né, no programa mesmo, e que o irmão vai estar dando a oportunidade para eles, tá? Perfeito, isso Amém, mesmo. irmãos? Desculpa interromper o irmão. Imagina. Nós vamos ver aqui que no hebraico, a palavra filho tem duas formas de escrita, e cada uma tem um significado. Nós temos primeiro ben, que é filho, né? Que ele é formado por um bet e um nun. A gente vê aqui que o bet, ele tem esse símbolo de casa ou tenda, e nun, ele tem o significado de semente, peixe, atividade ou vida. Juntando tudo, ele forma a palavra vida da casa. E não é exatamente isso que um filho traz para um casal? Quando nasce um filho, ele se torna a vida da casa. Então, esse é o Ben, com E, né? E temos também
o bar, que também é filho, mas ele tem um outro tem um significado diferente. A gente vai ver que ele é formado por um bet e um resh. Bet sendo casa ou tenda, e resh sendo cabeça, herdeiro ou primeiro. Juntando tudo, nós temos a cabeça da casa ou o herdeiro. Estão vendo que interessante? Ele tem dois tipos de filho, dois tipos de filho. O filho que ele é a criança primeiro e que também ele é o herdeiro. Não é verdade? E o interessante é que no hebraico, que nem para nós, né, tipo filho, né, a gente entende que pode ser filho pequeno, filho grande, mas lá eles determinam, né, tipo o ben, que é um tipo de filho, e o bar é outro tipo, né, que nem como o amor também. O amor lá no hebraico ele tem vários. O filéu, né? Tem o filéu, tem o amor ágape. Então, para entender qual tipo de amor que está falando, eles usam a palavra correta, sendo que para nós, quando a gente fala em amor, de determinada tipo de amor ali, a gente entende o que é, mas é só uma palavra para nós, né? E é isso que também é rico no hebraico, né? Isso. E a gente vai ver que na palavra ele usa esses termos, né? E a gente vai ver aqui nos Salmos 2 como que ele destaca esses dois tipos de filho, né? Vamos ver aqui, ó, Salmos 2:7. Diz assim: Eu declararei o decreto. O Senhor me disse: Tu és o meu filho. Nesse caso aqui ele usa o ben, aquele filho que é a vida da casa. Neste dia eu te gerei. E já em Salmos 2:12, ele fala assim: Beijai o filho. Nesse ele usa o bar, para que ele não se ire e pereçais no caminho, porque em breve sua ira se inflamará. Abençoados são todos aqueles que põem sua confiança nele. Estão vendo a distinção de filho aqui? O irmão Ricardo tem algo para dizer a respeito desse texto, né, irmão Ricardo? Eu havia comentado na segunda-feira acerca desse salmo, porque é um salmo muito valioso, que apresenta acerca do propósito. E aí, quando o irmão Alexandre apresentou isso, apresentando essas diferenças acerca do filho Ben e filho Bar, aplicando para o Salmo 2, nós percebemos que existe este propósito do Senhor, onde ali no verso 7 ele diz que tu és meu filho, Ben, neste dia te gerei, apontando para o filho que foi preparado, o filho unigênito. E aí, na continuidade deste processo de redenção, o filho unigênito, na sua primeira vinda, ele veio cumprir o propósito, ele morreu e ressuscitou. No momento que ele ressuscita, ele passa a fazer parte do primogênito de muitos irmãos, como declarou Paulo. Então, isso é muito importante, esse filho Bar apontar para esse primogênito, o filho, de fato, após ali ter cumprido o seu propósito, como ele mesmo declarou, está consumado. Ou seja, através do filho primogênito viriam outros filhos por adoção. Então, isso mostra o propósito. E por que no Salmo 2? Porque o Salmo 2 ele é valioso e ele fala acerca de uma regência, de autoridade sobre as nações. E ele diz assim, né, aqui no verso 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. E olha que interessante o verso 9, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Esse verso é uma conexão direta para uma das promessas que o Senhor deixou para as 7 igrejas. Qual igreja? Ali na carta de Tiatira, em Apocalipse 2, verso 26, que aos vencedores estará com o Senhor regendo com vara de ferro sobre as nações, né, que despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, é uma conexão direta, uma promessa que envolve Cristo. E quando falamos de Cristo, cabeça e o corpo. E aqui no estudo de hoje, vamos tratar do cabeça também, que é o Rosh, né? Tudo a ver com o estudo aí do Bereshit. Amém.
Vamos para o próximo. Se alguém tiver dúvida, levanta a mão, por favor. Né? A gente continua aqui, ó, Atos 13, 32 ou 33. E nós declaramos boas novas a vós, com a promessa que foi feita aos pais. Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no 2º Salmo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deixa eu só aceitar a irmã que chegou, a irmã Kátia. Aí. Hebreus 1,5 também diz: porque qual dos anjos disse alguma vez, tu és meu filho, neste dia te gerei? E outra vez, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Hebreus 5,5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se tornar o sumo sacerdote, mas o fez aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Mostrando também essa parte, né, que Jesus ele foi gerado, ele não foi criado, né? Isso é para destacar que ele foi gerado, né? Vamos para o próximo texto aqui. Agora, analisando, a gente vendo tudo isso que a gente viu, essas outras palavras e os significados no paleohebraico, a gente vai analisar agora a primeira palavra da Bíblia, que é o Bereshit, que significa princípio. Então, Bereshit, substantivo concreto, rosh, que significa cabeça, mais o término it, forma o substantivo abstrato. Então, rosh é o étimo de reshit. Um étimo, só para explicar, é a palavra que serve de base para formar outra palavra. Então, o Bereshit ele é formado por rosh. E o rosh é a palavra principal que forma essa palavra chamada reshit. Até aí todo mundo entendeu? Então, reshit vem de rosh, que significa cabeça. Reshit em hebraico, veja que interessante. Nós que estudamos 2 casas, que estudamos as festas do Senhor, né? Reshit em hebraico significa primeiro, princípio e também primícia. Rosh em hebraico significa cabeça, líder, chefe. Então a gente consegue enxergar ali, a gente já consegue enxergar Cristo nessa palavra, né? Quem que é a primícia? Quem é o líder? Quem é o cabeça? Né? Quem que é o princípio? O princípio, não é verdade? Então, substantivo hebraico, transliterado por reshit, procede da raiz que é rosh, que significa cabeça, princípio, primeiro, primícia, começo, superior. Colossenses 1,16. Porque nele todas as coisas foram criadas. Esse criadas é a palavra bará, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Essa palavra bará, a gente já vai falar um pouquinho sobre essa palavra, que ela é muito importante, tá? Então, as 2 primeiras letras de Gênesis, né, formam a palavra bar, que é líder, o cabeça da casa ou herdeiro. Então, ali, que é no ou em princípio, né? As 2 primeiras letras. Isso, as 2 primeiras letras. Se você pegar ela para o hebraico, você vai ver que ela forma a palavra bar. Já que a gente vai estar vendo que ela forma essa palavra bar, que é o cabeça, o herdeiro, por um objetivo. O filho, que é... Deixa eu ver. Onde que eu parei? Líder, cabeça da casa, o herdeiro. O filho. E se pegarmos as primeiras letras da Bíblia e as últimas que estão em grego, elas formam a palavra bet. E não... formam um bet e também formam um nun, que juntas formam a palavra ben. Então a gente consegue ver que no começo de Gênesis, ele forma a palavra bar, que significa o filho, o herdeiro, e se pegarmos a primeira e a última, já no grego, a gente vê que forma a palavra ben, que também é um filho. Só que o filho em 2 significados, né? O primeiro como o líder e o segundo como o unigênito que a gente viu, né? Que o Ricardo comentou ali conosco.
Alguém queria falar alguma coisa? Não, é o irmão que tentou entrar, mas ele já caiu. Ah, tá. Cara, para você aceitar. E com isso, o que a gente consegue entender? Que o Filho, ele é o Aleph, ele também é o Tav. Ele é o princípio, ele é o fim. O primeiro e o último. O que era, o que é e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Não é verdade? A gente vê aqui em Colossenses 1,16. Não é verdade? Que tudo foi criado para ele, né? E através dele, né? A irmã queria falar, a irmã Eliane. O irmão Marcos Miguel falou que tá pedindo para entrar. Ah, deixa eu ver aqui. Ele não tá aparecendo. Será que ele consegue chamar de novo? Não tá aparecendo para mim aqui. Acho que ele tem que tentar mais uma vez para aparecer. Vamos esperar um pouquinho, então. Ele acabou de falar que vai tentar entrar novamente, solicitar. Tá bom. Vou esperar um pouquinho, então, para ele... Aí. Paz, irmão Marcos. Deus abençoe. Bem-vindo. Ele caiu de novo. Caiu. Mas qualquer coisa que ele pedir, Deve ser a conexão dele, eu acho, né? Uhum. Então vamos lá. Hã? Não pulou nenhum? Não. Aqui. Então a gente vai ver aqui a primeira frase da Bíblia, né? Que é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Certo? Sempre lembrando que o hebraico ele começa da direita para a esquerda, tá? Então é essa palavra aqui em amarelo, essa primeira aqui, ó. Bereshit. Bereshit, isso mesmo. Bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Isso. Não tem essa fluência. Então, o verbo hebraico, né, transliterado por bará, que é aquela palavra que está lá em Colossenses, vamos voltar lá. Isso aqui, ó, bará, que está escrito: todas as coisas foram criadas, certo? A palavra em hebraico é bará. Essa palavra é muito importante. Vamos lá. Transliterado por bará, significa criar do nada, trazer do nada à existência, preencher algo. Quem que é a única pessoa, né, digamos assim, capaz de criar algo do nada? Quem? Pode responder, irmãos. Pode responder. Quem? O pai. O pai. Uhum. Isso aí. O único que consegue criar algo do nada é o próprio Deus, né? O próprio Pai. Tudo que hoje é criado, ele é criado a partir de uma matéria que já foi criada, né? Por exemplo, um carro, vamos supor. Ele é com ferro, é com plástico, mas aquela matéria-prima do plástico, do ferro, já existe. Daí ela é transformada em algo, né? Transformado. Ele não é esse criado, né? O único que cria através do nada é o próprio Deus, né? Somente ele. Por isso que essa palavra bará, ela só pode ser usada para Deus, para esse tipo de criação, né? Então é só para Deus, né? Somente para Deus. Para ele. Exclusiva dele. Então, Gênesis 1:1, no princípio, pode ser usado no princípio ou em princípio, também está correto. Criou Deus o céu e a terra, né? E ele é o cabeça, ele é o roche, e ele é o princípio, ele é o reshit. E tudo foi criado nele, por ele e para ele. João 1, do 1 ao 5, diz assim. Vocês vão ver que é a mesma palavra. Foi usada em Isaías, foi usada em Gênesis, e agora a gente vai ver aqui em João. No princípio, reshit era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio, que é o reshit, com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Então, quem que é o princípio? Quem que é o Reshit? É o Cristo. Quem que é o cabeça, de onde deriva essa palavra Reshit? Quem que é o Rosh, que é a palavra, né, que deriva? É Cristo ou em Cristo. Então, Bereshit pode ser traduzido como primícia, ou seja, Cristo é a primícia. Tá aí tudo bem? Que é no princípio, né? Que é no princípio. Então, tudo, ali já no início da palavra, já está Cristo ali, né? Ele está incutido dentro dessa palavra já. Então, Deus já estava querendo revelar algo para nós já no início, já, né? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora a gente vai ver essa palavrinha, que é um et, né? Que ela, deixa eu ver, a primeira, segunda, terceira, essa quarta aqui que está em vermelho. A gente vai ver que esse et, ele é uma partícula não traduzida. Ele é formado por um aleph e também é formado por um tav. Veja que interessante, que também pode significar o alfa e o ômega, princípio e fim. Então ele liga tudo ali, né? Ele é o final de Bereshit, é aquela mesma letra, e também ele liga o restante, né? Apocalipse, eu não sei se o irmão Ricardo tinha algo para falar disso daí, você comentou no outro estudo? Do et? Acho que era bom para os irmãos. Amém. Eu havia comentado acerca dessa palavrinha do Aleph e Tav, apontando para o princípio e para o fim, o primeiro e o último. E quem se identifica como o primeiro e o último? Na igreja de Esmirna, o próprio Senhor Jesus. Ele se identifica para Esmirna. E nós sabemos aí que Esmirna é a figura, um dos 2 candelabros que estão fiéis diante do Senhor da terra. Uma das 2 testemunhas. E o Senhor se identifica para Esmirna. Eu sou o primeiro e o último. Então, isso para nós é importante, porque ele se identifica nos lançando uma chave para entendermos acerca de um propósito. O propósito que envolve as suas testemunhas. Então, quando nós olhamos isso, o Alexandre vai trazer a questão de Isaías, mas essa questão aqui de Aleph e Tav, o et, exatamente no meio, nós temos aí 7 palavras e esse et, no meio, vai apontar para quê? Para um propósito onde envolve os 7 Espíritos de Deus, sobre os filhos. Então, eu vou trazer para vocês aqui acerca da menorá. Nós temos aqui a menorá, um castiçal com 7 lâmpadas. E a quarta haste é a haste que dá a sustentação de toda a menorá. Todo o castiçal, ela está sustentada nesta haste central. E não é à toa que está essa palavra exatamente no meio das 7. A quarta palavra apontando para a quarta haste. E os judeus, eles têm o costume de acender a menorá começando pela haste central. Ou seja, através do próprio Senhor, os 7 espíritos vão envolver toda a menorá, o acendimento. E aí nós realizamos aí a menção de Isaías 11, onde tem ali os 7 espíritos do Senhor. E esse acendimento, começando pela haste central, significa que todo este trabalhar do Senhor envolvendo a igreja, né, tem uma pessoa, a pessoa de Jesus, através do próprio Senhor, realizando esse acendimento das lâmpadas, o acendimento pleno da igreja para o tempo do fim, principalmente. Então, por isso que a menorá, ela é representação de uma árvore. Lá em Êxodo, na construção da menorá, tem em cada haste botões de amêndoas, apontando para a amendoeira.
E quando nós relacionamos a amendoeira, nós vamos até Jeremias, capítulo 1, onde fala, o que você está vendo, Jeremias? E Jeremias fala, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz assim, exatamente, eu velo em cumprir com a minha palavra. E isso faz conexão com aquilo que colocamos no início dos slides, aí o Alexandre colocou. Isaías 46, verso 9 e 10, que para mim é uma das mensagens que o Senhor deixa para as testemunhas, que está no intervalo entre Isaías capítulo 40 até Isaías capítulo 48. E ele fala ali, desde o princípio, Bereshit, eu anuncio todas as coisas acerca de um propósito, principalmente para o tempo do fim, e ele fará toda a vontade. E toda a vontade envolve os filhos, o acendimento pleno da menorá, principalmente aí no tempo do fim. Então, isso é valioso, não é à toa que está aí, exatamente no meio deste Gênesis 1, verso 1. Amém, amém. Aqui, né? Então, essa palavra então tem 3 palavras para a direita e 3 para a esquerda, né? E bem no meio fica a haste central da menorá, como o irmão falou, que é o que é o Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega, né? Isso mesmo. E aqui, né, Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tav, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e Ômega, o Aleph e o Tav, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então, em princípio, ou em Cristo, Deus criou o Aleph e o Tav, o céu e a terra, né? E se você pegar agora essa palavra né? Tá aqui que é o Aleph e o Tav. Símbolo, o boizinho e a cruz. Qual o significado? Olhando lá para o palhebraico, líder na cruz. Tá vendo aqui já, né? No início já está mostrando a crucificação, né? O Aleph e o Tav significa exatamente isso. E aqui no princípio, o Bereshit, né? Agora, se nós pegarmos todas as letras, colocarmos os símbolos do palhebraico, o que a gente consegue formar? Vamos lá. Primeiro, casa ou tenda. Aqui o herdeiro, o primogênito, o primeiro, o líder, né? Consumir, destruir, braço, trabalhar, marca, sinal ou pacto. Nós podemos formar uma palavra aqui, uma frase, né? O Filho de Deus será consumado ou consumido, destruído pelo trabalho da sua própria mão na cruz. Então, o Bereshit forma uma frase, uma mensagem para a gente, oculta, né? Que a gente consegue descobrir isso apenas usando o palhebraico, não é? E até hoje, Alexandre, estávamos conversando, e até foi o pastor Grace uma vez que estava dando um estudo para nós, e ele falou de um versículo que eu já tinha lido, mas nunca tinha ardido no meu coração como aquele dia, né? Que é o Provérbios 25:2, né? Que fala que a glória de Deus está nas coisas que ele oculta, e a glória dos reis está em descobri-las, né? Então, essa mensagem aí está oculta, né? Só que a gente vai lá e estuda e mexe e Deus acaba revelando coisas ocultas para os seus filhos, né? Então, esse é um dos exemplos, né? Isso. E se a gente for analisar agora essa palavra inteira, Bereshit, né? Pegarmos as letras, a gente consegue montar algumas palavras com elas também. Você pode ver aqui nessa partezinha que está em amarelo, aqui, ó, que eu circulei, ela forma a palavra bar, que é filho. Aqui em azul, se você pegar esse que parece um X e a última, aqui em azul, você forma a palavra Aleph Tav, que é o princípio e o fim. Se você pegar essas duas aqui em vermelho, você forma a palavra presente ou dom. Se você pegar essa que está em verde, juntar essas duas, você forma a palavra fogo. Aqui em cinza, se pegar as duas primeiras e a última,
forma a palavra aliança. E se pegar essas 3 primeiras, você forma a palavra bará, criar do nada. Estão vendo que tudo está conectado aqui? Quem que é o bar? Quem que é o filho? Cristo. Quem que é o Aleph e o Tav, o princípio e o fim? Quem que é o presente, o dom imerecido que nós recebemos? Quem que é o fogo consumidor? Quem que fez a aliança? Quem que criou as coisas do nada? Então, tudo conectado nessa única palavra, Bereshit. Vamos para o próximo? Então, a gente viu aqui, né? O Abba, que é o pai. Vimos aqui que ele é o líder da casa. E a gente consegue ver aqui, por que Deus começa o Gênesis com a segunda letra do alfabeto, que forma a palavra Bar, que é o filho, e não com a primeira letra do alfabeto, que é o Aleph, que forma o nome do pai. Por quê? Porque ele queria destacar o filho, para quem ele deu toda a sua autoridade. Então, desde o começo, desde o princípio, ele estava destacando o filho. Né? Agora vamos para Provérbios 22, 8, 22 ao 30, que é um provérbio muito interessante, né? Que fala sobre a sabedoria, né? E a gente vê ali que diz assim: o Senhor me possuiu no princípio, que é o Bereshit, de seu caminho. Antes de suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia profundidades, fui gerada. Quando não havia fontes abundantes de água. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colunas eu fui gerada. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou o círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando ele assinalou ao mar o seu decreto, para que as águas não ultrapassassem o seu mandamento, quando ele determinou os fundamentos da terra. Então estava junto a ele, como criando com ele. Eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele. Lindo esse provérbio, né? Está falando sobre a criação, e aqui a gente consegue entender que é a sabedoria. E é para que a gente descubra quem é a sabedoria. 1 Coríntios 1, 24. Mas, para os que são chamados tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, quem que estava desde a fundação do mundo, criando tudo? O próprio Cristo. Eu não sei se é o pastor Klaus ou o Ricardo que tinha algo a falar sobre esse livro de provérbios aí, que também é muito interessante, para conectar com tudo isso que a gente está falando. Aquilo que eu havia comentado segunda-feira, acerca de Isaías 11, que eu comentei aqui também com os irmãos, né? Eu vou até ler aqui para vocês, Isaías 11. Interessante Isaías, sempre mencionar Isaías, né? O profeta messiânico. Então, mencionando acerca do filho, acerca de Jesus. E aqui Isaías 11 diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Se nós olharmos esses 10 espíritos, 7 espíritos, né, nós vamos verificar que estes 7 espíritos, essas 7 menções, se encontram aí em Provérbios 8. E aí, né, faz toda a relação aí das características desta plenitude que envolve o filho. E aí o pastor Klaus, eu lembro que o pastor Klaus comentou que desde o Provérbios, desde o princípio, vem demonstrando acerca do propósito, né, envolvendo o filho aí. O pastor Klaus vai saber explicar melhor que eu aí. Amém. Aleluia. Então, é porque a gente vê a história de Cristo, né, da juventude de Cristo sendo contada para nós
entre as linhas de Provérbios do capítulo 1 até o capítulo 9, né? Então, a gente vê a manifestação dos 7 espíritos de Deus descendo sobre a vida dele. Por quê? Porque ele resistiu, ele resistiu às tentações e foi fiel. Tanto é que quando ele foi batizado ali, inclusive hoje eu estava meditando sobre isso, ele recebeu a plenitude de Deus através dos 7 espíritos que desceu sobre a vida dele. E o primeiro foi o Espírito do Senhor. Mas por quê? Porque ele foi vitorioso, né? E a gente vê aí nesse provérbio 8 a própria sabedoria dando a ele as orientações, né? E falando, né? A sabedoria, né? É claro que a gente sabe que é a pessoa de Cristo ali, mas olhando para ele, desenvolvendo como criança, né? Até a sua fase adulta, é a sabedoria dando a ele a instrução para que ele não se desviasse do propósito para o qual ele tinha sido enviado, né? Porque Cristo não foi tentado, não sofreu as tentações apenas quando ele foi enviado para o deserto, logo após de receber a plenitude do Espírito após o batismo. Ele, desde pequeno, ele foi sendo provado, foi sendo testado, e ele não se desviou do propósito, né? E a gente vê isso aí na vida dele aí, nesses 9 capítulos de Provérbios. Foi isso que a gente acrescentou no dia da nossa reunião aí. Amém. Exatamente, muito bem. Sempre vai agregando mais coisas para a gente, né? A gente vê como a palavra ela é viva, né? Irmão Ricardo. Rapaz, me deu um insight aqui. Dá para voltar um pouco. Isso te fez lembrar? Isso me fez lembrar. Dá para voltar ali no Gênesis 1:1, em hebraico ali? Onde está o it? Aí. Aqui? Isso. Então, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Não sou tão fluente igual o irmão, mas dá para entender mais ou menos tantas coisas só nesse verso que nós precisamos realmente meditar dia e noite, né? Porque existem mensagens do Senhor, como mesmo você disse aí, tesouros escondidos, que aos eleitos eles são capazes de encontrar. Eu sempre faço essa menção e, de fato, existe um propósito para isso. E aqui, nessa passagem das 3 últimas palavras, perceba que tem um Aleph e um Tav ali, junto com o Vav, por isso Ve'et. Ve'et. Então, o que eu percebo aí? Que Hashamayim, eu não sei se é assim que se fala, Hashamayim. Hashamayim, ve'et haaretz. Ou seja, entre céus e a terra, nós temos também um et, acompanhado do vav, então fica ve'et. O que eu, meditando aqui, agora eu percebo? Que existe um propósito envolvendo os céus e a terra, e essa conexão dos céus e a terra, neste processo, neste propósito, envolve aquele que é alfa e ômega, aquele que é Aleph e Tav, aquele que é o princípio e o fim, onde ele teria que se submeter ao processo da cruz. Por isso, o Vav, junto com Et, e Vav aí significa o quê? Prego. Este que é o princípio e o fim, se submeteu a ser pregado na cruz, para que ocorresse o quê? Um trabalhar de restauração dos céus e da terra, um processo que envolve novos céus e nova terra, através daquele que é um princípio e o fim. Então, tem um texto lá em Efésios que fala disso aí, né? Deixa eu ver se eu acho aí. Pode ir falando aí. Legal, glória a Deus. Então, maravilhoso. Nós olhando aí para essas nomenclaturas, nós percebemos que existe um propósito, novos céus e nova terra, através dele que se submeteu
né, diante da cruz, ele foi pregado, e Vave é prego, ele foi pregado. Isso aponta para o propósito. E na oração do Pai Nosso a gente encontra isso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino, né, que vai culminar aí, após o reino milenar, a descida da Nova Jerusalém, tendo um novo céu e uma nova terra, uma junção, né, dos céus e da terra, envolvendo todo este trabalhar do Senhor, né, do Filho que se submeteu a ser pregado, o Vave. Irmão Ricardo, Glória a Deus. o senhor falando aí, a gente ainda nem chegou na parte das testemunhas. Mas o senhor já falando aí, já vem logo no nosso coração, na nossa mente aqui. Céus e terra já como testemunha de toda a obra que Deus havia de realizar. E Exato. Cristo, ao ser crucificado, ele fica suspenso na cruz, no alto, mas a cruz ligando ele na terra. Olha Exatamente. só. Aleluia. Glória a Deus. O texto de Efésios é Efésios 1, 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Glória a Amém. Deus. Paulo, né, o mestre. Amém. Você tá vendo aí, irmão Alexandre? Sempre Amém. tem acréscimo, né? Sempre tem. A gente comentou isso. Aleluia. A gente comentou Foi. isso na segunda, que esse estudo a gente já fez umas 3 ou 4 vezes. Só que toda vez que a gente faz o estudo, vem mais acréscimo. A gente fez segunda, olha quanto acréscimo já veio nesse estudo de hoje. Né? Aleluia. Então, isso é maravilhoso. Qual que é mesmo? Efésios 1? Isso? 9 e 10. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Amém. Muito bem, vamos para o próximo aqui, então. Agora chegamos em Isaías 40, 10 ao 13. Diz assim: Eis que o Senhor Deus virá com forte mão e seu braço governará por ele. Eis que seu galardão está com ele e a sua obra o precede. Ele alimentará o seu rebanho como um pastor. Ele ajuntará os cordeiros com seu braço e os carregará em seu colo e conduzirá gentilmente aquelas que estão com cria. Quem tem medido as águas na concha da sua mão e repartido o céu em porções com a palma da mão e incluído o pó da terra em uma medida e pesado os montes e as colinas em balanças? Quem tem dirigido o Espírito do Senhor? Ou, sendo com seu conselheiro, o tem ensinado? Que rico esse texto, né? E a gente conecta ele também com Isaías 48, 12. Escuta-me, ó Jacó e Israel, a quem chamei. Eu o sou. Eu sou o primeiro, o Aleph, também sou o último, o Tav. E daí o irmão Ricardo, acho que tem algo sobre esse texto, né, irmão? Exatamente. Importante nós termos isso, eu comentei anteriormente ali de maneira sucinta, mas quando o Senhor se identifica para Esmirna, eu sou o primeiro e o último, ele está mostrando assim, olha só, vocês que são eleitos como testemunhas, que se posicionam como testemunhas, prestem atenção da maneira como eu identifico com vocês. Eu sou o primeiro e o último. Isso serve para nós, meditação. Pegarmos essa expressão que está lá em Esmirna e encontrarmos onde que ele se identifica nas Escrituras como sendo o primeiro e o último. E aí nós encontramos estas mensagens maravilhosas que está em Isaías, e novamente a gente vai para Isaías, profeta messiânico, no intervalo dos capítulos 40 até o 48. E aí nós encontramos aqui no capítulo 40, é uma mensagem tão valiosa, porque ele começa falando assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Olha, Esmirna, você tem uma missão, preparai o caminho do Senhor. Algo que envolve o ministério de Elias, mas que foi depositado em João Batista, mas que o Elias também virá, como o próprio Jesus,
o primeiro e o último, declarou aos seus discípulos: Elias virá e restaurará todas as coisas. Que restauração é essa? No qual nós temos aí percebido, nós temos um senso de urgência de restaurar o evangelho genuíno do reino, essa mensagem poderosa de transformação de vidas, de restauração de lares, de restauração de toda a criação, porque através da palavra foram feitas todas as coisas. Então, isso tem que ser restaurado. E os filhos desta última geração vão apregoar essa palavra de vivificar, de restauração de todas as coisas. E a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos que hão de anunciar essa palavra libertadora. Então, começa aí, Isaías 40, preparai o caminho do Senhor, de anunciar a palavra, de profetizar, de tocar trombetas. É a missão dada às testemunhas. E avançando nos próximos capítulos, ele mesmo, o Senhor, declara aqui, Isaías 41, quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo, Isaías 41, verso 4, e aqui ele fala assim, eu sou o primeiro, e com os últimos, ou seja, com essa geração que vai receber a unção profética do Elias que há de vir, também com eles, eu mesmo. E ele fala assim, porque tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita, é a mão direita que o Senhor, a destra do Senhor, como a gente encontra nas Escrituras, a destra do Senhor que faz, né, perecer os inimigos, cair por terra a ação de todo inimigo, mas de conduzir os vencedores nessa trajetória. Não temas, eu te ajudo. E aí ele encerra ali, nos últimos versos de Isaías 41, quem anunciou isto desde o princípio? Olha só, novamente, desde o princípio, para que possamos saber, e desde antes, para que digamos, justo é. Porém, não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião. Sião aponta para os filhos descendentes como estrelas do céu, né? Eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E aí continua, no capítulo 42 fala, aqui eis o meu servo, o meu eleito. E no capítulo 43, mensagem linda, anunciando as testemunhas, né? Eu sou o seu Deus, Santo de Israel. No verso 9, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem diante deles pode anunciar isto e fazer-vos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifique, se ouça e diga, verdade é. Essa palavra é amém. E ele também se identifica para as igrejas. Eu sou o amém. E aí ele diz assim, vós sois as minhas testemunhas. Ele está apresentando o propósito no tempo do fim acerca disso, anunciando as obras do Senhor no tempo do fim. E aqui no capítulo 43 é tão lindo, porque ele diz de um cuidado do Senhor para o seu povo que estará posicionado neste tempo. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, que fez sair o carro, o cavalo, o exército da sua força. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, apontando para as coisas novas do Senhor no tempo do fim. Vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto, rios no ermo, falando de um cuidado do Senhor no deserto. Então, fala de algo maravilhoso. E aí nós chegamos até Isaías 44, que ele também diz assim no verso 6, eu sou o primeiro e eu sou o último. Fora de mim não há Deus. E fala de uma ação do Senhor contra a Babilônia, envolvendo essa grande Babilônia que as duas testemunhas vão enfrentar nesses últimos dias. E aí nós chegamos até Isaías 48,
São muitas mensagens do Senhor de orientação aos servos, os profetas que se posicionam no tempo do fim. Amém. Amém. Glória a Deus. E me fez lembrar novamente Isaías, capítulo 43, que é quando o Senhor pega e dá mais uma lembrança, né, para as suas testemunhas que estarão aqui no tempo do fim, de que ele seria com eles, né? Quando passares pelas águas, não te afogarás, quando pelos rios não te submergirão, quando pelo fogo não te queimará, nem a chama arderá em vós, né? Aí chega em Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Amém. Amém. Muito bem. Oh, Muito bom. glória a Deus. Essa palavra, irmãos, é maravilhosa. Eu pedi para o irmão trazer ela novamente. Não tem como a gente não estar ruminando ela e meditando nela novamente, porque ela traz para nós um conselho e um cuidado, e mostra para nós um cuidado de Deus muito grande para com os seus propósitos. E mostra para nós, né, a falsa teologia caindo por terra, dizendo que Deus é fiel a nós, né? Que muitas vezes se levanta dizendo, Deus é fiel, sim, ele é fiel à sua palavra. Tudo que Deus falou vai se cumprir. A própria palavra em Isaías mesmo diz que Deus não lança uma palavra sem que ela volte para ele, tendo cumprido o propósito para o qual ela foi lançada, né? Então, Deus está mostrando para a gente o zelo que ele tem com as suas testemunhas, com a sua palavra, com o seu propósito, anunciando para nós o fim desde o princípio. Aleluia. Amém. 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 Eu trouxe aqui mais alguns textos, só para a gente ver, né, quando ele fala do braço, né, a gente vê como que ele é ligado com Cristo, né? Isaías 53, 1 ao 5, ele fala, quem tem acreditado em nosso relato e a quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescerá diante dele como uma tenra planta e como uma raiz de terra seca. Não tem forma, nem formosura, e quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nos devamos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens. Um homem de dores e familiarizado com a tristeza, e nós escondemos dele nossas faces igualmente. Ele foi desprezado, e nós o tivemos por nada. Certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo da nossa paz esteja sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Né? Mostrando tudo o que ele passou, né? E também revelando que ele é o braço revelado. Em João 12, 37 e 38. Mas apesar de ter feito tantos milagres diante deles, não criam nele. E para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que a gente leu. Senhor, quem tem acreditado em nosso relato e a quem foi revelado o braço do Senhor? Também Isaías 51, 9 a 10. Desperta, desperta, ganha força, ó braço do Senhor. Desperta nos dias antigos, nas gerações dos tempos antigos. Não és tu aquele que cortou Raabe e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que tem secado o mar, as águas do grande abismo, que tem feito das profundezas do mar? Eu acho que eu cortei aqui embaixo, vou ver se consigo ver. Eu consigo diminuir. Isaías 51, 9 a 10. A última parte ali, só que não pegou. Uhum. 9 e 10. 10, né? É que eu leio aqui? Pode ler, irmão. Não és tu aquele que secou o mar
as águas do grande abismo, não abriste um caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Isso mesmo. Né? Então a gente vê que relação que tem, né? Dele falar do braço do Senhor, que dá para a gente entender que é o próprio Cristo, né? Então quem que abriu o mar? Isso traz muita coisa para a gente, né? Primeira coisa que nós precisamos entender e ficar claro é que muita gente não entende isso. É que o Filho, Jesus Cristo, ele é o Criador dos céus e da terra, no plano visível, incluindo matéria, tempo e espaço em que conhecemos. Mas sabemos que tudo foi feito nele, por ele e para ele. Então, quando Moisés falou com a sarça, quem que estava falando com ele? O Filho. Quando Moisés tirou Israel do Egito, quem abriu o mar para que eles passassem, que a gente acabou de ler Isaías? O Filho, o braço do Senhor. Em Êxodo capítulo 19 e 20, Deus fala com a própria voz e muitos dos anciões de Israel, as 12 tribos, viram a Deus e todos ouviram a Deus. Quem eles viram e ouviram? Foi o Filho. Quando Deus dá os 10 mandamentos no Monte Sinai e se casa com o povo em aliança, quem se casou com o povo? O Filho. Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitaste. Quem está falando aqui? Jesus, ele fala, eu reuni os filhos. Então, a gente vendo, eu quis reunir os filhos. Então, a gente vê que toda vez que se manifesta, é o próprio Filho que está se manifestando. Ó, João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Então, quando Deus foi revelado, ele foi revelado através do Filho, né, de Cristo. João 5,37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes o seu parecer. Então, todas as vezes, aqui é a prova do próprio Cristo dizendo que todas as vezes que Deus foi revelado, que ele foi ouvido ou que ele foi visto, eles viram quem? O próprio Filho viram o Pai através do Filho. Né? Isso tudo no Antigo Testamento, né? Aqui já é o Novo, né? O isso. Novo confirmando isso no Antigo, né? Tá falando que todas as vezes que ele se manifestava era Cristo, né? Então, se Cristo está no princípio, ele está no princípio e no fim, ele está no meio também, está em toda essa trajetória, né? Até o fim. Para a gente concluir aqui, já estamos terminando, né? Concluir com qual texto? Isaías 46, 9 ao 10. Lembrai das coisas passadas, da antiguidade, porque eu sou Deus e não há ninguém mais. Eu sou Deus e não há outro como eu, declarando o fim desde o princípio, Bereshit, e desde os tempos antigos, as coisas que não estavam ainda feitas, dizendo, o meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. Então, o Filho é o Alfa e o Tav, o princípio e o fim, é o Deus, o Todo-Poderoso, né? E como já foi citado aqui hoje, Provérbios 25, 2. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Então, que privilégio que Deus está nos dando, de nós fazermos parte desses reis, né? Reis e sacerdotes, porque ele nos deu o privilégio de descobrirmos as coisas que estavam encobertas, né? Então, linda, né? Glória a Deus por isso, né? Ricardo? Gostaria de complementar aí, mencionando o Salmo de Asaf, né, que profetizou aí acerca deste mistério tão maravilhoso, daquilo que o Senhor deixou encoberto para que os eleitos alcançassem, desvendassem e apregoassem. Né? Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca.
abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, ou seja, desde o princípio, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Olha só que interessante esse salmo tão profético, porque algo do Senhor em parábolas, enigmas que foram declaradas aos pais, mas que isso também ia refletir a geração vindoura. E o que é a missão aí do Elias que há de vir? De converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Essa unção profética que vai ser derramada sobre esses filhos desta última geração, de receber unção profética, poder e autoridade de anunciar esse evangelho libertador, conforme o Senhor Jesus, o princípio e o fim, confiou aos pais, aos apóstolos, também será entregue aos filhos dessa última geração. Então, esse salmo muito profético, envolvendo esses enigmas da antiguidade, mensagens que o Senhor deixou nas entrelinhas, como nós estudamos aqui em Bereshit, né, que o Senhor deixou ali nas entrelinhas da sua palavra, que aos eleitos eles são capazes de encontrar, discernir, de descodificar e de anunciar os feitos do Senhor, principalmente para o tempo do fim. Amém.